Mas primeiro, olha só, quem é adulto e responsável por uma criança sabe que é necessário ensinar a andar, a comer, falar, fazer a higiene pessoal e lidar com dinheiro. Este último ainda é um desafio. Então, sobre educação financeira para as crianças, você confere a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Oi gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas e sempre trazendo novos temas, mais informações para vocês. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira para crianças, focando aqui em contas digitais para menores de 18 anos. Nós que somos adultos, ensinamos nossas crianças desde pequeno a andar, comer, cuidado pessoal, escrever, todas essas coisas básicas. Por que não começar já desde pequeno, respeitando, é claro, cada etapa da formação, um pouco sobre educação financeira e partindo aí hoje dessas contas digitais para 18 anos. Quem é o nosso convidado de hoje é o Eli Borochovicius, que está sempre de portas abertas aqui para a TV Câmara, professor de finanças e que defende muito a questão de ensinar desde cedo para a criançada, né? Sobre finanças, lidar com dinheiro. Eli, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez conversar com o teu público. Esse é um tema que me é caro. Eu particularmente gosto muito de trabalhar a questão da educação financeira. E existem muitos profissionais que entendem que esse é um processo de adultização, que não se faz necessário falar de finanças com crianças, mas eu defendo que, muito pelo contrário, quanto mais cedo a gente conversar com as crianças sobre o bom uso do dinheiro, um tanto melhor. Então, hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular já colocando a oportunidade de ter uma disciplina voltada à área financeira para as crianças, e eu ainda acho pouco, né? Eu entendo que deveria ser uma disciplina obrigatória dentro das escolas, porque todas as crianças vão lidar com o uso do dinheiro, com a questão do crédito, com a questão dos impostos. Então tem tanta coisa para a gente falar que, de repente, colocar para as crianças de uma vez só fica complicado e as crianças acabam se perdendo. Então, particularmente entendo que deveria ser uma matéria, uma disciplina obrigatória dentro de sala de aula, para que a gente pudesse ir passando aos poucos isso para as crianças. Tá aí, hoje a gente vai falar um pouquinho aí das contas digitais, que é só um modelo que existe à disposição, mas as crianças estão antenadas, né? As crianças sabem, por exemplo, o que é um ativo não fungível, elas ficam ligadas nos criptoativos. Então, elas ficam ouvindo o tempo inteiro sobre economia e finanças, elas querem saber um pouco mais. Daí a necessidade de ter alguém especializado no assunto para tratar disso com elas. E elas estão expostas cada vez mais a mais informações, celular, TV, então elas estão realmente sempre ligadas nesse assunto. E partindo do ponto que elas começaram ali a aprender sobre essa questão, sobre guardar dinheiro, sobre finanças, a gente tem essa questão de contas digitais para menores de 18 anos. Não é uma modalidade exatamente nova, inovadora, mas tem muita gente que não conhece aí, não sabe como funciona. Como funciona essa conta para menor? É um cartão de crédito que você vai dar na mão da criança? É um local para ela ir guardando um dinheirinho, uma mesadinha que ela tem? Como é que funciona isso daqui? Bom, a conta digital é como se fosse uma conta corrente de uma pessoa física com mais de 18 anos. A diferença é que a criança não pode abrir essa conta sozinha. Então, o responsável vai abrir a conta para a criança, estará no nome da criança, pode estar no CPF da criança, no entanto, existe um adulto responsável. A criança não pode abrir sozinha essa conta.
Além disso, existe a questão da limitação de produtos financeiros. Então, não existe a modalidade de cartão de crédito para uma criança. O que existe é o cartão de débito. Ou seja, a criança consegue gastar no limite daquilo que está disponível na conta dela. E isso pode ser um negócio legal, porque as crianças começam a aprender a trabalhar fluxo de caixa por meio dessa conta digital. Então, os pais podem fazer um depósito mensal, se quiser trabalhar com a mesada, podem fazer depósitos semanais, se quiserem trabalhar com a semanada, e aí vai depender um pouco da idade da criança, como a família quer trabalhar. E o que eu acho interessante é que não existe um valor mínimo nem um valor máximo para o depósito. Portanto, cada família consegue se adequar ao seu estilo de vida, ao seu momento de vida. E isso vale para o Brasil todo. Nem sempre valores que parecem razoáveis para quem está no estado de São Paulo são razoáveis para quem está em outro estado da União. Então, cada família tem a sua realidade e essa conta pode ajudar a criança a entender essa realidade da família. Então, os pais vão fazer o depósito de um valor e a criança, ao longo do mês, vai trabalhando o uso desse dinheiro. A criança pode, por meio do celular, checar a conta, saber se entrou dinheiro, se não entrou dinheiro, quanto ela tem disponível. E aí tem algumas coisas que são interessantes, porque se o pai ou a mãe, em algum momento, eventualmente esquecer, ou propositadamente esquecer de colocar o dinheiro, a criança consultando, ela pode questionar. O que aconteceu? Por que não entrou o dinheiro? E aí o pai, verdade, né? Que bom que você lembrou, então, né, tá aqui a sua receita, tá aqui o depósito para você gastar. Então, é legal porque é por meio do celular que ela vai acompanhando a entrada e a saída de dinheiro. E aí o fluxo de caixa é importante, porque se ela recebe, por exemplo, a cada semana, e ela tiver que pagar, por exemplo, alguma mensalidade, vamos supor então que ela queira fazer uma academia e todo mês ela tem que pagar essa academia. Se a criança ela recebe toda semana um valor, ela precisa saber que ela não pode gastar aquilo, ela vai ter que guardar para que no final ela consiga fazer os pagamentos dela. E aí vai incentivando essa criança a entender como funciona esse fluxo. Muitas vezes a gente faz uma compra parcelada, esquece que parcelou no passado, chega agora, tem que pagar, não tem dinheiro. Então, toda essa questão do consumo, do uso do dinheiro, do fluxo de caixa, de orçamento, né, identificar o que eu quero comprar, se eu vou ter dinheiro lá na frente, tudo isso é incentivado com o uso desse tipo de conta. E isso traz mais responsabilidade para a criança e como saber lidar com esse valor ali, né? Coisa que muito adulto hoje, infelizmente, não sabe, né? Então, por que não aprender desde criança? Eu particularmente entendo que as crianças, aprendendo a lidar com a frustração da não entrada do dinheiro, não ser suficiente para o pagamento das suas obrigações, ela entende que ela não pode consumir. Isso tende a diminuir essa questão do consumismo exacerbado, porque a gente recebe uma quantidade tão grande de promoções, especialmente agora online. Então assim, a gente mal visitou uma loja, a loja já tem o seu IP, ela já sabe que você tem interesse naquilo, os algoritmos vão te mandando um monte de sugestões e assim, para quem tem esse espírito consumista, acaba caindo nessa armadilha, né? E esse monte de promoções que chegam, a gente acaba gastando mesmo, o que não é positivo. Então, lidar com isso também é importante. E assim, a gente está falando sobre contas digitais, mas os bancos físicos mais tradicionais que a gente tem aqui, você sabe se eles algum disponibiliza esse serviço também para contas menores de 18? Tem os grandes bancos que também oferecem, os bancos digitais. Onde é que está a principal diferença, tá? Entre as diferentes tipos de contas, que a gente vai chamar aqui de conta kids, né? Onde é que está a diferença? É naquilo que vem agregado à conta. Então, tem, por exemplo, alguns bancos que oferecem jogos educativos, games que vão ajudar a criança a compreender como é que ela faz o melhor uso do dinheiro,
vai o front office, né? Quer dizer, a tela mais amigável, menos amigável, e obviamente os pais vão poder monitorar o que está acontecendo. Então, a forma de monitoramento também se difere entre os bancos. Qual banco é melhor? Onde eu devo abrir a minha conta? Onde os pais acharem que tem assim, mais facilidade de trabalhar e, enfim, e apresentar isso para os filhos. Eu, particularmente, não vejo diferenças em termos de custos. A maior diferença para mim é realmente na familiaridade que você tem com o software e os apêndices, né? Aquilo que vem a mais. Tem algumas empresas que são especializadas nisso. Eu não vou citar nomes aqui, mas existem empresas que são especializadas em contas para crianças. Essas empresas, elas buscam também uma linguagem diferente. E aí é interessante, porque está falando a linguagem da criança. E como criança gosta de muita novidade, o tempo inteiro muda, essas empresas estão acostumadas com isso. Então, estão trazendo personagens da vida infantil e isso vai se modificando com o tempo. Para deixar mais interessante para a criança, né? Para ela interagir ali com elementos da idade dela, né? E ela se interessar mais ali pela questão de gerenciar seu pequeno dinheiro, ali suas contas, né? É exatamente isso. E dependendo da idade, você tem um perfil diferente, uma forma diferente de abordar essa criança. E isso acho que também é muito importante, porque senão uma criança de 12 ou 13 anos vai se sentir muito infantilizada, trazendo elementos de crianças de 5 ou 6 anos. Então, realmente, quer dizer, essas empresas que são mais especializadas, elas se preocupam com isso e mudam a linguagem dos seus programas e vão criando dificuldades à medida que a criança vai superando os obstáculos que são colocados ali de uma forma gamificada. Seria interessante usar essa conta, para a criança usar essa conta como uma poupança? Ou seria melhor não, deixa os pais fazer a poupança da criança e vamos deixar esse daqui mais solto, entre aspas, para ele ir aprendendo realmente a lidar aí com esse dinheiro no dia a dia? É legal que você tocou nesse assunto, porque poupança é uma modalidade de investimento cuja rentabilidade é tão baixa, mas é tão baixa, que não é o melhor produto financeiro para se indicar. As crianças hoje estão super antenadas com o que acontece no mundo financeiro. Então, hoje crianças observam a questão de criptoativos, elas falam de elementos não fungíveis, então elas sabem o que está acontecendo nesse mundo financeiro. E a poupança não é o melhor produto. Então, existem hoje CDBs em bancos que têm rentabilidade diária, cuja rentabilidade é melhor que a poupança. A poupança é um produto, eu diria que antiquado, né? É um produto que não serve para a atualidade, não serve para as pessoas que hoje entendem um pouco melhor de mercado financeiro. Então, porque a poupança ela tem uma altíssima liquidez, você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser e considerando isso, você não precisa fazer um planejamento e o banco, que tem que deixar aquele dinheiro disponível para você, ele não sabe quando você vai retirar, ele acaba remunerando pouco. Então, não é o melhor produto e as crianças sabem disso. Então, essa conta é para movimentação corrente, é como uma conta corrente. A conta de investimento é uma outra coisa. E aí sim, vale a pena os pais pensarem, sobrou dinheiro da tua conta corrente, o que é que você vai fazer agora? Vamos ver as opções que a gente tem? Então tem a opção de tesouro direto, tem a opção de CDB, tem a opção de LCI e LCA, que são produtos de renda fixa, super simples de trabalhar. Agora, para aqueles que são um pouco mais arrojados, e nós temos uma quantidade já considerada relevante de pessoas com menos de 18 anos em corretoras para fazer operação em bolsa de valores, de repente é começar a pensar também, por que não aplicar nas empresas? Por que não pensar em renda variável e começar então a entender um pouquinho esse mundo da renda variável, aplicando em bolsa de valores, conhecendo um pouco mais o que significa você receber dividendos, juros sobre capital próprio, valorização de ativo. Então,
essas coisas, o que para nós adultos pode parecer um bicho de 7 cabeças, para as crianças não é. Os jovens estão cada vez se interessando mais cedo sobre essas questões de investimento, né? A mudança aí desse perfil aí do brasileiro. Mas falando aqui sobre as contas, o pai e a mãe que está aqui assistindo o nosso Na Ponta do Lápis hoje ficou interessado nessa questão dessa conta tal aí para o seu filho, às vezes para um sobrinho, um neto, alguma coisa. Qual dica você daria para esse pai dar esse primeiro passo? Eu vou no Google e pesquiso melhores bancos digitais. Eu junto os meus documentos do meu filho. Qual seria o primeiro passo para eles pensarem melhor sobre esse assunto? Hoje, para abrir conta, não é uma coisa difícil, tá? Antigamente a gente tinha que juntar documento, mandar por correio, eles iam confirmar. Hoje é tudo digital. Hoje a abertura de conta é uma coisa extremamente simples. Você vai ter, depois de encaminhar todas as informações, eles vão te dar um número de conta, você vai fazer o depósito, a partir daí você consegue fazer a movimentação. Então assim, para aqueles pais que querem começar com isso, é entrar no buscador e colocar conta digital para crianças. Vai vir uma seleção enorme ali de opções. Recomendo os pais olharem, né, o que cada um desses bancos tem para oferecer. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas é divertido e eles podem fazer isso junto com os filhos. Não precisa fazer isso de forma escondida. Deixa eu ver e selecionar para o meu filho aquilo que é melhor. Não, aproveita esse momento. Esteja junto com o filho, veja junto quais são as opções, o que ele curte mais, o que ele gosta mais e abre a conta. Abrir conta normalmente não tem custo. E a única questão, e isso vale como dica, e para mim é a dica de ouro, não adianta você abrir uma conta, depositar o dinheiro e achar que as crianças vão aprender sozinhas. Tem que fazer acompanhamento, isso dá trabalho. Educar dá trabalho. Então, essa ideia de você achar, não, eu abri uma conta, depositei o dinheiro e tudo vai se resolver de forma automática, não é assim. Então, tá eventualmente num café da manhã com os filhos, e aí, quanto é que tem de dinheiro hoje? O que é que vocês estão pensando em fazer com esse dinheiro? Tem alguma coisa para pagar na próxima semana? O que vocês, né, estão pensando lá para frente? Vocês estão fazendo uma reserva financeira para isso? Sobrou dinheiro? Quer investir? Onde que a gente vai investir? Quais são as opções? Então, tem que fazer acompanhamento. Isso dá trabalho. Então, não pensa que é só abrir a conta, acabou e está tudo resolvido. Tudo bem que as crianças vão receber uma série de informações, vão receber educação financeira, mas tem que ter o acompanhamento do adulto. Então, abriu a conta, depositou o dinheiro, fez o acompanhamento, a partir daí começou a sobrar dinheiro, vamos falar sobre investimentos? Vamos abrir uma conta numa corretora? Geralmente isso também não tem custo. Vamos começar a investir e entender como isso funciona? Porque normalmente a gente começa com pouco dinheiro e o custo desse aprendizado é um custo relativamente baixo. Então, esse é o melhor momento para fazer isso. Enquanto a criança tem vontade, tudo é muito novo e ela tem facilidade para receber essas informações, um tanto melhor. Eli Borochovicius, professor de finanças, nosso colega aqui já na Ponta do Lápis, trouxe várias informações para ajudar aí nessa questão de, vamos botar aqui, fazer esse paralelo, contas digitais para menores e aproveitar isso para ensinar educação financeira para essa garotada aí, menos 18. Eli, obrigada pelas dicas e novamente obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço e assim, de verdade, pais, não tenham medo, né? Abre a conta, deixa as crianças se divertirem com aquilo, elas vão errar, é normal que errem, deixa errar, porque não é muito dinheiro, a hora de errar é essa. Então, se os pais têm medo disso, eu acho que essa é a dica principal. Não tenham medo, deixem as crianças se divertirem com entrada e saída de dinheiro. Elas gostam de falar sobre isso, é importante para elas e elas vão crescer muito mais maduras e muito mais responsáveis do ponto de vista financeiro. Eli, obrigada. A gente encerra por aqui o Na Ponta do Lápis de hoje. Eu espero que as informações que a gente passou aqui tenham ajudado você aí do outro lado,
tenha tirado alguma dúvida que estava aí na cabeça de vocês. Convido vocês sempre a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, assistir às outras edições desse quadro e também de outros quadros que a gente tem aqui na nossa programação. E eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau! Educação financeira para as crianças, tema importantíssimo que o nosso quadro Na Ponta do Lápis trouxe aqui para o nosso Câmara Total. Nós vamos fazer o seguinte, meio-dia agora, rápido intervalo, é só o primeiro aqui do nosso Câmara Total e na volta a gente vai continuar o nosso foco com as crianças para falar sobre a importância de uma boa noite de sono e como regular o sono agora no fim das férias. A gente sabe que não é fácil. Quem tem criança em casa, quem é responsável por uma criança, sabe que elas se acostumam, né? Gostam de dormir tarde, mas quem estuda cedo ou quem estuda tarde às vezes precisa acordar cedo para fazer lição ou tem alguma atividade extracurricular, sabe que é difícil. Então nós vamos conversar com uma psicóloga, com uma especialista depois do nosso intervalo. Não saia daí.